Olá a todos! Hoje a gente vai estar falando sobre funções sulfuradas. Bom, aqui a gente vai estar falando durante todo o tempo dos tiocompostos. Tiocompostos são substâncias cujas moléculas são formadas a partir da substituição do oxigênio, das moléculas anteriores, pelo enxofre. Daí o uso do termo tio, que é uma palavra que vem do grego, né, teion, que significa enxofre. Isso por causa da semelhança da distribuição eletrônica. Tanto o enxofre quanto o oxigênio possuem 6 elétrons na camada de valência e ambos estão na família 6A ou 16 da tabela periódica, que são os calcogênios. Eu vou mostrá-los para vocês na tabela. Então, tá aqui a tabela, né? A família 16 ou 6A é essa daqui, ó, a antepenúltima, né? A terceira de trás para frente. Então, olha só, aqui a gente tem o oxigênio e logo em seguida o enxofre. Então, as sulfuradas se dá pela substituição do oxigênio pelo átomo de enxofre. Ambos têm 6 elétrons e estão na mesma família na tabela, tá? Você já conhece a tabela, que é só por uma questão de localização, para melhor compreensão, certo? Bom, então vamos lá. Geralmente, os tiocompostos são moléculas orgânicas que possuem baixa ocorrência na natureza. A maioria deles é necessário sintetizar em laboratório. Entre os tiocompostos mais conhecidos, a gente tem os tióis ou tioálcois, tioéteres, também tioésteres, tiocetonas e tiofenóis. Nós vamos ver cada um deles, né, e a sua semelhança com os compostos oxigenados. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, para facilitar o entendimento. A gente está vendo aqui o éster e o tioéster. Somente a troca do átomo de enxofre, né, do oxigênio pelo átomo de enxofre aqui, tá? A carbonila mantém, você só tira aqui o O, coloca o S. Nas cetonas, a gente tem a carbonila C dupla O. Na tiocetona, o S vai estar substituindo o oxigênio, certinho? Aqui, olha, fenol, o OH ligado ao anel benzênico. No tiofenol, a gente tem o SH ligado ao anel benzênico. Vamos falar então dos tióis ou tioálcoois. Aqui, a semelhança deles com o álcool é que o grupo OH vai ser substituído pelo grupo SH, tá? O enxofre no lugar do oxigênio. Então, de uma maneira geral, no álcool a gente tem um radical ligado ao OH, o tiol vai ser o radical ligado ao SH, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Olha só, que eu tenho uma estrutura com 2 carbonos. Esse composto à esquerda é o etanol. O à direita é o etanotiol. Então, a gente vai acrescentar a palavra tiol ao hidrocarboneto, ou seja, você está substituindo o ol do álcool por tiol da função sulfurada. Então, eles são chamados também de mercaptanas. Mercaptanas porque eles são capazes de capturar mercúrio e daí formar precipitados. Um exemplo de tiol muito importante, né, e usado no nosso dia a dia é o butan-1-tiol, que é adicionado ao gás de cozinha. O gás de cozinha, o GLP, ele é formado por butano e propano. Esses gases não possuem cheiro. Então, por uma medida de segurança, né, para a gente perceber que está tendo vazamento e evitar que haja acidentes, acrescenta-se o butan-tiol, né, ao gás de cozinha para a gente perceber o odor quando está vazando. Outro tiol muito importante é o 3-metilbutan-1-tiol, que é expelido pelos gambás quando eles estão em situação de perigo, né, para se proteger. Então, também é um natural. 3-metilbutan-1-tiol. A gente numera onde está a ramificação e também o número onde aparece o grupo SH. Outro tiol presente no nosso dia a dia é o propan-tiol, presente em cebola, cebolinhas, aquelas de conserva, né? E no alho. Então, confere aquele cheiro característico quando eles são cortados, devendo isso aos compostos sulfurados. Da mesma forma, quando a gente corta a cebola e sai lágrima dos nossos olhos, né? O ácido sulfídrico da cebola entra em contato com a água da umidade do nosso olho e aí forma ácido sulfúrico, que dá ardência e lacrimeja. Tioéteres. Os tioéteres são semelhantes aos éteres oxigenados, substituindo então o oxigênio por um átomo de enxofre, tá? Então vejam a semelhança. Radical, oxigênio, radical. Aqui é a mesma coisa, oxigênio no lugar, tá? Olha o exemplo. Aqui eu tenho um éter,
2 radicais carbônicos, oxigênio no meio. Aqui eu tenho o tioéter, 2 carbonos, o enxofre no meio. O nome para o primeiro, né, a gente vai usar aquela nomenclatura onde eu pego menor mais ox, menor mais ano. Então, fica metoxetano. Para o tioéter, eu vou colocar sulfeto na frente de metil-etila, certo? Quanto à nomenclatura dos tioéteres, a gente segue a seguinte regra. Sulfeto primeiro, o nome do radical, lembrando que o radical sempre tem final il, então o radical menor, radical maior, mais A. Por isso ficou metil-etila, tá certo? Eles são conhecidos como sulfetos. Um dos mais importantes é o 2-cloretil sulfanil 2-cloroetano. Esse daí, gente, é o gás mostarda. Por que ele é chamado de gás mostarda? Ele tem um cheirinho semelhante ao alho com mostarda. Só que é um gás extremamente tóxico. Ele pode causar cegueira, lesões no pulmão, na pele, asfixia. Então, ele foi muito usado nas guerras, né? Quando ele reage com ácido clorídrico, quando ele reage com a água no ar ou no nosso pulmão, ele libera o HCl, que é um ácido clorídrico, né? E é ele que dá essa sensação de irritação e prejudica o sistema respiratório. Tiocetonas. Semelhante às cetonas, que tem um grupo carbonilo C dupla O, aqui a gente vai ter um C dupla S, tá? Do mesmo jeito, entre radicais, tá? Importante isso. Olha os exemplos. Aqui eu tenho uma cetona com 3 carbonos, propanona. Uma tiocetona com 3 carbonos, propano, tiona, tá? Final tiona para as tiocetonas. Então, a gente vai seguir a seguinte regra. Nome do carboneto, no caso aqui propano, mais tiona no final. Facinho, tranquilo, né? Gente, a gente precisa numerar a cadeia para dizer a posição dessa tiocetona. Por exemplo, se você tiver uma estrutura com 5 carbonos e o grupo C dupla S for no segundo, vai ficar pentan 2-tiona, tá? Então, você precisa numerar a cadeia. Ácidos sulfônicos. Os ácidos sulfônicos, eles apresentam esse grupo funcional aqui, olha, SO3H, ligado a uma cadeia carbônica. Então, eles são originados a partir da reação do ácido sulfúrico com o hidrocarboneto. Lá no primeiro ano a gente estudou ácido sulfúrico, que tem essa estrutura aqui, né? E aí, olha o que vai acontecer. O ácido sulfúrico reage com um hidrogênio, geralmente mais aqui na extremidade, né? Reage com um átomo de hidrogênio. Aqui tem a formação de uma molécula de água, que sai aqui no final, e essa valência livre que a gente tem aqui, olha, vem o SO3H e se liga ao radical. Então, assim a gente tem o ácido sulfônico formado, por isso o grupo funcional dele é sempre SO3H. A nomenclatura, desculpe, passei rápido. Seguindo as regras da IUPAC, vai ficar um pouquinho grande a nomenclatura dos ácidos sulfônicos, a gente vai estar colocando ácido primeiro, o nome, né, o prefixo do hidrocarboneto, o infixo, que é o tipo de ligação, com o final sulfônico. Então, veja o primeiro exemplo. A gente tem aqui 3 carbonos, então, esse daqui, né, o ácido sulfônico está ligado ao segundo, a gente vai ter ácido propan 2 sulfônico, tá? O 2 é para me indicar em qual carbono está o grupo funcional. O próximo, ramificado. Você conta a cadeia, colocando o grupo funcional no menor número possível, né? Assim como as ramificações. Aí, separa a principal. A principal aqui tem 4. Eu tenho radicais metil no segundo e no terceiro. E o grupo funcional do ácido veio no segundo carbono. Então, vai ficar... A gente vai ter lá ácido 2,3 dimetil butan 2 sulfônico, certo? Próximo, utilizações. Utilizado muito em detergentes, os sulfonatos de sódio, corantes orgânicos, produção de derivados do petróleo, alguns medicamentos e também na síntese orgânica de outras substâncias. Então, aqui a gente encerra. Até a próxima!